Olá, queridos, paz de Cristo, um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial, e nesse vídeo aqui em especial, concluindo a última aula do trimestre. 13 lições aqui tratadas no canal, as 13 primeiras lições do canal aqui tratadas com excelência, dedicação e sobretudo com prazer, com alegria. Lições estas que compõem a revista de número 69, publicada pela editora Central Gospel, cujo título é Fundamentos da Liderança Cristã. Aqui passamos, estudamos algumas temáticas importantes, algumas personagens ilustres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nesse prisma relacionado a liderança. E aqui hoje, a última delas, veremos sobre o líder por excelência, o líder dos líderes, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu quero desde já te agradecer pela paciência, pela participação, pela colaboração, pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos que foram feitos ao longo do trimestre e também por você ter aqui se inscrito no meu canal e juntos escrevendo uma história de sucesso e de edificação. Aqui no canal, Crescendo pela Palavra, conforme o próprio nome diz, visa usar a palavra de Deus para promover crescimento. Aqui não tem oba-oba, não tem polemização ou polêmica ou algo do tipo. Aqui é a palavra pela palavra para você crescer, avançar, amadurecer e servir a Deus com alegria, viu? Eu desde já sou muito grato a você. Também aqui repiso e reafirmo a importância de você nos ajudar nessa caminhada. Aí está na sua tela essa tarja vermelha, essa legenda, tá aí, ó. Inscreva-se e invista no meu canal, Crescendo pela Palavra, e logo em seguida você tem, o meu telefone para contatos, para participar de algum evento da sua igreja, ou alguma agenda que você, porventura, venha elaborar e queira contar com a minha presença, bem como também com o telefone que compõe o meu Pix, 21 98477 8523. Aqui reforço que esse Pix é uma semente que será investida tanto na minha vida para me abençoar, bem como também para o aprimoramento desse canal, visando te servir melhor, com excelência, para a glória de Deus. Pois bem, hoje aqui serei breve de fato. A ideia aqui dessa aula aqui é fazer uma retrospectiva dos fundamentos da liderança e aí pontuar de verdade alguns elementos na vida da pessoa de Jesus, que é indubitavelmente o líder por excelência. Então vamos lá, na sua tela, aí está o tema, a imagem da lição de hoje, que será versada agora domingo próximo. Jesus, o líder dos líderes. Líder dos líderes. O texto aqui básico, que o texto bíblico básico, Mateus capítulo 5, versículo 35 ao 38, depois leia em casa. E por fim aqui o texto de ouro, disse-lhe Jesus, eu sou. Veja aqui, ele usa uma expressão tipicamente da sua deidade. Ninguém, num bom judeu de sã consciência, utilizava o eu sou. Esse eu sou, o verbo ser na primeira pessoa, usado exclusivamente para Deus. No entanto, ele, sem cerimônias, utilizou-se essa conjugação de modo recorrente. Eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão que desce do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como está aí no texto. Ou seja, ele é o que é porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Disse-lhe, pois, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Como sempre aqui, os objetivos da lição, tríplice. O primeiro, entender que toda a Bíblia não há modelo maior de liderança do que o de Jesus. É claro, ele é incomparável. Ele é a pedra angular.
Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação encarnada. Portanto, a pessoa da salvação, bem como a salvação em pessoa. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele é aquele que concluiu a obra de modo total e completo. Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ele é aquele que acalma a tempestade, é aquele que acalma o mar bravio, é aquele que multiplica peixes e pães, é aquele que no meio, né, de inúmeros enfermos libera a palavra e cura cegos, mudos, surdos e ainda a reboque ressuscita mortos. Ele é aquele cujos túmulos não suportam o poder da sua palavra e se abrem, como foi na vida de Lázaro. Lázaro vem para fora. Ele é aquele que ensinava como autoridade, não como os demais. Ele é aquele que prometeu que voltaria e voltará para buscar a sua amada igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele é aquele digno de honra, de glória e adoração, pois dele é o reino, o poder e a glória. Esse é aquele que ninguém pode comparar, porque através dele conhecemos o Pai. Felipe me perguntou: mostra-me o Pai que nos basta. Ele afirmou: quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Ele é aquele que disse que iria rogar ao Pai e o Pai enviaria outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber. Esse é aquele que até os demônios se prostram e se rendem diante do seu poder e da sua autoridade. De sorte que não há ninguém ou qualquer outra criatura que se possa comparar a Jesus. Em Jesus, ou para Jesus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E além disso, todo joelho se dobrará diante daquele que vive e reina para sempre. Portanto, ao único Deus, né? Portanto, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ele é o verbo que se fez carne, está aqui entre nós, inclusive está aí te abençoando nessa hora, em nome de Jesus. Portanto, né, não há em toda a Bíblia modelo maior de liderança do que a pessoa de Jesus. Entender também que Jesus foi um líder pleno em humanidade, empatia e compaixão. Portanto, sabia liderar com excelência. Entender que a liderança de Jesus foi exercida em demonstração de poder e autoridade. Ele é de fato incomparável. Glória, pois, a ele. E aí está uma palavra introdutória. Nas lições anteriores foram abordadas as características de liderança de 12 expoentes bíblicos, os quais, cada um a seu modo, inspiraram-nos sobremaneira. Nesta, destacaremos o estilo de liderança de Jesus, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória. Estou até aqui emocionado, né? Emocionado nessa oportunidade, porque falar de Jesus, de fato, nossa alma entra em efervescência, ela acaba se aquecendo diante desse Deus maravilhoso. Aqui, é importante você entender, eu vou aqui ser bem breve, de verdade, a ideia é aqui tratar desse vídeo aqui no máximo em 25 minutos, não por não ter o que falar, mas por fechar o contexto desse trimestre, né, entender aqui os conceitos de liderança trabalhados ao longo do trimestre. Primeiro, é importante que você entenda: Deus nos fez para liderar. Isso aqui é um princípio, um axioma, uma declaração inegociável. Ao formar o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas, e esse sopro, além de fazer o homem alma vivente, também carregou imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, dentre tantas coisas, o potencializa a governar, a administrar, a liderar, a guiar. Tanto que a Bíblia diz que pós-criação, Deus já declarou: e governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Essa governança demanda capacidade de liderança, demanda capacidade administrativa, de gestão, de uso de razão, portanto de potencial humano para poder exercer o governo, porque o homem foi criado como sendo a coroa da criação, portanto carregou consigo em si imagem e semelhança, fruto da comunicação de Deus mediante o sopro divino, no qual facultou ao homem essa distinção, capacidade de percepção de si, do meio e poder de interação. Tanto é verdade que a Bíblia diz que
Deus o tomou e o pôs no jardim. Tomou, pois, Deus o homem e o colocou no jardim para lavrar e guardar. Lavrar e guardar significa, em outras coisas, a ideia de administrar. E na administração, estabelecer um caminho, um método, um plano, um planejamento, um plano de ação, cujo objetivo é promover e proteger. Daí a ideia é lavrar e guardar. O que você recebeu de Deus, exerça a sua liderança. Deus te deu capacidade e que ela se traduza na proteção do algo confiado, bem como também da promoção daquilo que Deus te entregou, viu? Ou seja, esse poder de liderança que é latente, é um potencial humano fruto da criação, é como se fosse um instinto para liderar, um instinto de liderança. Daí o homem de fato se distingue, né, das demais criaturas. Existe um líder oculto em cada pessoa. E é preciso acordar esse gigante adormecido, seja por conta do pecado original, pecado individual, bem como também no meio no qual vivemos, das experiências negativas que passamos, de alguma forma neutralizam ou tornam, né, inoperante esse gigante que é dentro da gente, que é preciso acordá-lo, entender o que Deus quer para nós e, ao entender, realizar a sua vontade com excelência. O pensamento de um líder o separa do liderado. Veja, estou aqui logo de início chamando sua atenção sobre a necessidade imperiosa de você ter uma mente de Cristo, uma mente reconhecendo que Deus te chamou para liderar. Não pense que liderança tem a ver com aglutinar milhões de pessoas ou algo, né, tipicamente de uma liderança heróica nos pressupostos da Grécia. Não, liderança tem a ver com o papel que você exerce de influência nas pessoas com as quais você convive, visando alcançar, atingir um objetivo proposto, portanto, a realização de um propósito, seja no âmbito micro ou no âmbito macro. Deus não aquilata a liderança em função da quantidade de pessoas que você envolve, mas sim no exercício daquilo para o qual você foi chamado. Então isso passa por a nossa mentalidade. É fundamental que você tenha a mente de Cristo, que você saiba renovar a sua mente e não a conformá-la com este mundo. Pelo contrário, ser guiado, orientado pela palavra de Deus e fazer a sua obra com excelência. Esse pensamento estará presente, evidenciado, manifesto nas tuas atitudes. As atitudes separam o líder do liderado. Tem um problema, uma adversidade. O que fazer? É nessa hora que nasce o poder do liderado, do líder, em que ele atua, em que ele age, em que ele manifesta suas atitudes. E as suas atitudes estão correlacionadas ao seu pensamento. Portanto, blinde a sua mente pela palavra de Deus. A atitude é o resultado daquilo que pensamos. Portanto, pense à luz da palavra. Veja aqui, nesse conceito básico de liderança, você deve sustentá-lo a partir de alguns pilares. Dentre eles, conhecer a Deus. Não é interessante, não é eficaz, não é eficiente liderar desconectado do Criador. À medida que você conhece a Deus, a sua liderança é potencializada. Por isso, cumpra o que diz o profeta Oséias: conheçamos o Senhor e esforcemos em conhecê-lo, porque assim como o sol nasce, ele aparecerá e virá para vós como chuva seródia que rega toda a terra. Conheça a Deus. Ao conhecê-lo, adore-o na beleza da sua santidade. Esse conhecimento de Deus te ajudará nesse autoconhecimento, saber quem você é, das suas potencialidades, das suas fraquezas, das suas virtudes. Uma vez se conhecendo, você poderá orientar as suas ações mediante minimização das suas fraquezas e potencialização das suas virtudes. É importante olhar para Deus, olhar para o alto, mas também é importante olhar para dentro, para você, para a sua própria história. Ao olhar para Deus, para dentro, você vai olhar para fora, no seu meio, de modo consistente, coeso, firme, para agir com excelência para a glória de Deus. Aí nessa ideia desse autoconhecimento, você vai entender que você carrega em si um espírito, uma tendência, um instinto de liderança e exercer, portanto, aquilo para o qual você foi chamado. Satisfação existencial. A liderança visa
atingir uma satisfação existencial. Há muitas pessoas frustradas, deprimidas, em depressão, inclusive por decepção ou frustração, porque não exercem ainda, não exerceram a função para a qual fora chamado. Nesse exercício do nosso propósito está condicionado a nossa própria realização. Jesus mesmo disse: Pai, está consumado, a ti entrego meu espírito. Ele realizou. O próprio Paulo confessou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele, portanto, cumpriu o seu ministério. O próprio Paulo orientou a Timóteo nessa mesma esteira: Timóteo, cumpre o teu ministério, não perca tempo, conheça a Deus, e esse conhecimento te favorecerá você a se conhecer. Ao se conhecer, entenda, saiba aquilo para o qual Deus te chamou. Ao saber, canalize força, energia, investimento, tempo e recurso na concretização do seu exercício, do seu propósito, e em nome do seu propósito, que é maior do que você possa influenciar pessoas. Ao influenciá-las, reuni-las em torno de si para a realização do tal propósito. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Portanto, influencie em nome de Jesus, e que a tua influência seja, sobretudo, através do poder do exemplo, das atitudes. É forte, né? Nessa esteira aqui, eu coloquei aqui 5 elementos relacionados à liderança, né, que marca a liderança numa visão bíblica. Veja, quando eu penso em liderança no âmbito, digamos assim, secular ou fora do arraial bíblico, normalmente pensamos numa liderança que é servida, uma liderança que vive nababescamente ou desfruta de um bando de serviçais para satisfazer a sua vontade, mas no âmbito bíblico não é assim. Liderança no âmbito bíblico é aquela pessoa que decide viver em nome de um propósito, ou viver para a realização de um propósito, e, portanto, a pessoa não se locupleta, a pessoa se oferece, se entrega, se doa. A grandeza de uma ideia não está aquilatada naquilo que ela pode nos proporcionar, mas sim naquilo que estamos dispostos a oferecer em nome dela. Aqui eu coloco de cara liderança enquanto um elemento de doação. A melhor coisa é dar do que receber. Palavra de Jesus. Ele mesmo aqui afirmou: não seja assim entre vós. As pessoas no mundo buscam serem servidas. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, que se faça, ou que seja vosso servo. Quer ser uma liderança eficiente, eficaz? Aprenda o poder do serviço. Aprenda a riqueza do servir. E ao servir, você será maioral no reino de Deus. Quer saber se a pessoa de fato exerce uma liderança poderosa? Está vinculada às suas atitudes evidenciadas na sua disposição para servir. Além disso, uma liderança deve ser obediente. Veja, no mundo, líder é aquele que ordena, que determina. No contexto bíblico, líder, a sua grandeza está vinculada à sua capacidade de obediência. A Bíblia diz que Jesus foi obediente em tudo, e até a morte, e morte de cruz. Não foi somente numa área ou num tempo. Ele foi obediente em tudo e o tempo todo, ao ponto de, ao final, ganhar um nome que é sobre todo o nome, nome este que toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus, é Deus, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus Pai. Liderança obediente. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quer ser um líder? Aprenda a servir. Quer ser um líder? Aprenda a obedecer. Quer ser um líder? Aprenda a capacidade, a disposição da doação e não do acúmulo. O líder se doa, o líder se entrega, o líder é capaz, inclusive, de morrer em nome de um ideal. O salteador, ele, quando vê o lobo, ele mete o pé, ele foge, mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, ele salta, ele é um salteador, ele salta muros e não entra pela porta. Já o líder não, o líder faz as coisas visando exatamente a doação, e entende o poder da generosidade. E aqui, generosidade não tem a ver somente com o nosso recurso financeiro, tem a ver com o recurso financeiro, com o nosso tempo,
tempo, a nossa força, a nossa energia, a nossa capacidade de execução, é aquela ideia de exercer a nossa mordomia para a glória de Deus. Um líder eficiente é um líder cuja vida é exemplar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ou não só ensinar, mas a fazer. Jesus fazia ensinando, ensinava fazendo. Ele dava corpo, vez, voz, concretude às suas ideias. Portanto, o líder de verdade deixa a sua força evidenciada no exemplo e no exemplo. E por fim, liderança não é aquela que é sublevada, não é aquela que é tomada à força. Liderança é aquela que é levantada, alçada. Deus mesmo se encarrega em te projetar para a glória de Deus. Liderança não é usurpação, é reconhecimento de uma chamada, fruto de uma vida dedicada a uma causa maior. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Palavra de Jesus, de Deus para Josué num momento extremamente difícil. Aqui no caso de Jesus enquanto um líder por excelência. Veja, daí a minha brevidade. Aqui é uma abordagem para algumas aulas relacionadas à vida e à forma de Jesus. Aqui vou só citar. Jesus, por que ele era líder? Primeiro, sabia quem Deus era. Ele possuía uma vida ativa, intensa com Deus, e a relação dele com o Pai, com Deus, relação de paternidade. O Pai me enviou, o Filho enviado do Pai, ele enquanto Filho, Deus enquanto Pai, essa relação do eis-me aqui, envia-me a mim. O Evangelho de João recorrentemente mostra essa correlação do vínculo paternal. Há inúmeras expressões no Evangelho de João nas quais Jesus tem essa clareza de que ele foi enviado pelo Pai e veio do Pai e também voltará para o Pai, essa ida e vinda numa via de mão dupla, perfeitamente pavimentada, para mostrar essa correlação existencial de Deus Pai e Deus Filho, numa realização de um propósito maior, que é buscar e salvar aquele que havia perdido. Ele sabia, estava cônscio da sua missão, a sua tarefa, e essa missão, tarefa aclarada, desnudada em função da sua vida com o Pai. Ele não veio contrapor-se ao Pai, ele não veio sublevar o Pai, ele não veio ocupar o lugar do Pai, ele não veio se fazer um papel que não era dele. Pelo contrário, há uma harmonia perfeita na relação trinitariana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na realização desse ministério poderoso de salvar o perdido. Portanto, ele sabia quem Deus era, mas também sabia quem ele era, que ele era o Cristo, o Verbo que se fez carne, aquele que veio buscar e salvar o perdido, conforme diz claramente lá no texto de Lucas 19:10, depois de conversar com Zaqueu, ele afirma, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Buscar é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, salvar, dar livramento, segurança, saúde total e completa, o perdido, o destruído. O destruído em função da decisão pessoal de Jesus de buscá-lo e de desfrutar da liberdade, da vitória, da saúde total e completa em função da sua vida vicária. Agiu de acordo com seu propósito. Nada e ninguém roubou de Jesus a sua meta e o seu alvo. Ele concluiu, acabou e confessou. O Pai está consumado. E por fim, reuniu pessoas em torno de si. Não somente os 12, a Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus, uns interessadas por coisas que perecem, outras até atônitas e perplexas, curiosas, mas também muitas pessoas que o serviram para adorá-lo, entregar suas vidas para ele. Portanto, Jesus, a partir da sua missão, da sua dedicação de servir a Deus, foi capaz de influenciar pessoas em torno de si. Que bênção, que maravilha! Veja, esse atingir pessoas de Jesus enquanto um líder perfeito, resultante das suas qualidades, dentre elas a sua compaixão. Um bom líder não é aquele que pisoteia, não é aquele que determina, não é aquele que tem o poder de vida e morte, algo assim extremamente impessoal, algo duro. Essa dureza, esse poder carrasco não torna alguém líder, torna a pessoa um tirano.
tirania. Jesus era líder, enquanto líder capaz de ouvir o seu liderado, e essa capacidade de ouvir manifesta em função do seu poder de compaixão, a sua compaixão presente em vários momentos, e por conta disso capaz de ouvir até um grito de um cego. Às vezes, né, é fato isso, né? Jesus não parou em função do poder da morte, em função do poder do sofrimento, do diabo, da luta, não. A luta, a morte, o diabo, o pecado não puderam parar Jesus, mas um grito, um clamor de um cego foi capaz de parar Jesus. E só parou por conta da sua compaixão. E o cego clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse grito do aflito foi capaz de parar Jesus, e não só de pará-lo, de liberar uma palavra, né? E parou, e chama, né? Venha, o texto é muito claro, né? Chamar, venha que o mestre te chama. E foi Zaqueu, foi Bartimeu ter com Jesus e ouviu: que queres que eu te faça? Não só parou, ordenou chamá-lo, e ao chamá-lo ainda disponibilizou uma oportunidade extraordinária: o que queres que eu te faça? E fruto da sua compaixão, de se colocar no lugar do aflito, do necessitado, né, se condoendo, colocando no coração, né, compaixão, sofrer junto, fruto da sua misericórdia, capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, não somente em relação a Bartimeu, a própria mulher cananeia, que clamou Jesus e Jesus a atendeu, a própria filha de Jairo, que foi ressuscitada em função do clamor de um pai, a própria viúva de Naim, que a Bíblia diz que se movia de íntima compaixão, ele intestinou, trouxe para suas entranhas a dor daquela mulher, e essa correlação com ela o levou a liberar a palavra: mulher, não chores. E ao dizer isso, tocou no esquife e ordenou ao menino: levanta-te. Ele levantou, ele pegou o menino e colocou nas mãos da sua mãe. Portanto, uma relação de empatia extraordinária. Isso é a sua grandeza enquanto líder, né? Mas também veja, ele não perdeu o foco em momento algum. Muitas situações se levantaram para poder neutralizá-lo, mas a Bíblia diz: o qual Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual Jesus, né, pelo gozo que lhe estava proposto, o qual, pelo gozo, ou através de, em função do gozo, da alegria que estava proposto, em função o qual, pelo gozo que estava proposto, primeiro, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Suportou a cruz, o sofrimento, desprezou a afronta, não levou em consideração aquilo que roubava-lhe o seu foco, e por fim realizou, assentou-se à destra de Deus, obra executada. O que motivou Jesus a suportar a cruz, a desprezar a afronta, a sentar-se e concluir a obra, foi exatamente o gozo que lhe estava proposto. Tenha prazer de fazer o que Deus colocou em suas mãos, em nome do Senhor. Não perder o foco, não perca o foco, vá em frente, Deus é contigo e você vencerá em nome de Jesus. Exerceu como ninguém a autoridade, porque liderança tem o papel de ordenar, promover, proteger, guiar, estabelecer norma, mas sobretudo de promoção, né, do exercício da autoridade, da ordem, e Jesus soube exercer a ordem com maestria, sem ser autoritário, sem ser mandão, mas autoridade reconhecida, né, as pessoas, inclusive, até confessaram: quem é esse que ensina com tanta autoridade, diferente dos escribas e fariseus? Jesus tinha essa capacidade de autoridade. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide ensinar e batizar e tudo mais, né? Enfim, e esse poder, um poder da sua divindade, da sua essência divina, que ultrapassa a ideia do poder dinamite e vai para o poder exousia, que é o poder da excelência total e completa. Aqui,
enquanto líder, ele soube promover pessoas, promoveu os 12, e pessoas até assim, desacreditadas, pessoas incultas, pescadores, pessoas da Galileia, que não era uma região célebre do contexto da Palestina. Ele reuniu em torno de si, até Judas foi chamado para poder compor o ministério. Enfim, essas pessoas que começaram de modo, até alguns adolescentes, pessoas ainda com caráter comprometido, instáveis, como Pedro, que ora confessava, ora negava, e como João, que mesmo sendo uma pessoa extremamente amável, capaz de pedir a Jesus para poder descer fogo do céu e consumir samaritanos. Um trabalho que mudou a vida desses, tornando-os mártires em nome do Senhor, a partir do seu investimento. Investiu 3 anos e meio na vida desses homens que impactaram a sua época. Invista no seu liderado, promova, faça com que ele cresça, tenha paciência em entender o seu tempo, a sua dinâmica, as suas fragilidades. Não desista do seu liderado, seja como Jesus, vá até o fim, ame-o até o fim, em nome do Senhor. E aqui ele promoveu os 12, promoveu excluídos. A Bíblia diz que Jesus andava e comia com pecadores e publicanos, visando mudança deles, é claro, Também atendeu de modo muito claro os samaritanos, até a mulher samaritana que era vilipendiada e deu atenção. Ele tinha essa capacidade de pegar o que não prestava à luz da sociedade e projetar, até para a pessoa entender que a liderança eficaz é capaz de mudar a vida de pessoas, transformando-as em novas criaturas para a glória de Deus. Ele teve uma relação muito forte nesse papel. Inclusive, as mulheres menosprezadas tiveram um papel importante no seu ministério. A Bíblia diz que elas, inclusive, o serviam com as suas fazendas. E veja, a primeira pessoa comissionada a pregoar, a testificar, a comunicar a ressurreição, que é uma das maiores doutrinas do cristianismo, ele a confiou a uma mulher cuja história pregressa era comprometedora, Maria Madalena. Mesmo assim, ele a comissionou para ir dizer que ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, que maravilha, que maravilha. Por fim, aqui, já concluindo, nos exemplos estudados, observa-se que Deus levantou pessoas como nós, cheias de defeitos, fraquezas e incapacidades. Por isso, acredite no seu potencial. As suas limitações não impedem de Deus operar, intervir, investir em você e te tornar um grande líder para a glória do seu nome. Submeta-se à sua vontade. Tenha um objetivo na vida, ponha o foco nele e deixe o resto por conta do Senhor. Faça a tua parte, se lance nas mãos de Deus e desfrute do seu favor em nome de Jesus. Amém. Aqui a minha gratidão a você, em função de me suportar durante um trimestre inteiro, e já estou na expectativa do próximo trimestre, que versará sobre teologia prática, e aqui aprenderemos muito para servir a Deus melhor, com mais intensidade, para a glória do seu nome. Um forte abraço, fique com Deus, até breve, em nome de Jesus. Amém, e glória a Deus por isso.